Há muito tempo, em uma galáxia muito distante. Foi assim que em 1977 George Lucas começou a nos contar uma história que teve seu capítulo final exatos 42 anos depois, com o lançamento do episódio 9 de Guerra nas Estrelas, a Ascensão Skywalker. Meu nome é Ludmilla, esse é o meu canal Relíquias Ocultas e vocês são muito bem-vindas e bem-vindos no nosso vídeo semanal, hoje aproveitando a grande festa do cinema em Los Angeles e usando o vocabulário cinematográfico para dizer que eu mais uma vez modifiquei o roteiro e não vou falar sobre o gnosticismo cristão. Vou falar um pouquinho sobre esse filme que eu tanto gosto e que eu tive a oportunidade de assistir, gostei tanto que assisti 2 vezes, a última foi semana passada. Na fila havia várias gerações, pais, filhos, netos, e eu pensei que seria uma excelente oportunidade para mais uma vez falar sobre o mito Guerra nas Estrelas. Eu já tinha um vídeo chamado Guerra nas Estrelas, o mito, o poder do mito Guerra nas Estrelas, no qual eu mencionei a relação entre George Lucas e Joseph Campbell, o grande estudioso de mitologia. E aí eu resolvi falar um pouco mais sobre mito, essa palavra grega que foi usada por Heródoto, tradicionalmente considerado o pai da história, como relato confirmado, como sendo um relato confirmado por testemunhas. Já Platão e Aristóteles usavam o mito no sentido de fábula ou lenda. E foi esse sentido que foi se cristalizando ao longo do tempo, até que adquiriu aí a conotação de uma ficção, uma irrealidade. Eu proponho aí um pequeno salto no tempo, estamos na Grécia do século V, IV antes de Cristo, vamos dar um pequeno salto para os primeiros séculos depois de Cristo, para os gnósticos, aproveitar que estávamos falando sobre eles. Eu estava procurando, lendo sobre o assunto do gnosticismo cristão e numa coletânea sobre esoterismo no Ocidente, eu vi um texto que se chama A Busca da Liberdade Espiritual, nesse livro aqui. Eu vou deixar a referência na descrição do vídeo. Mas aqui o autor fala uma frase que eu acho essencial para nós entendermos o universo do George Lucas, tá? Então diz ele aqui: a maioria das escrituras gnósticas assume a forma de mitos. O termo mito não deve ser entendido aqui como histórias que não são verdades, não são verdadeiras, mas como verdades que são expressas como histórias. Os gnósticos gostavam muito de mitos, especialmente uma escola gnóstica chamada de Valentiniana, os valentinianos. Um dia a gente fala um pouco mais a respeito disso. Então, os gnósticos usavam os mitos como uma linguagem, ao invés da filosofia ou da teologia, uma linguagem para comunicar, para falar a respeito da gnose, daquela experiência interna, daquela intuição, daquela luz interior a qual nós podemos ter acesso. E aí eu li uma entrevista muito boa do George Lucas numa revista americana chamada Wired, na qual ele fala, responde aí questões que foram levantadas com respeito aí aos personagens, ao tema, aos temas de Guerra nas Estrelas. E ele fala que às vezes ele foi acusado, muitas vezes ele foi acusado de polarizar demais, que o mal é totalmente mal, o bem é totalmente bem, as pessoas que são boas são somente boas, os vilões são totalmente ruins, mas ele disse que ele foi contar uma história clássica, uma história que foi criada muito na esteira dos acontecimentos recentes historicamente para nós, né, da Segunda Guerra Mundial, que na opinião do George Lucas, né, durante a Segunda Guerra nós tivemos aí uma situação como poucas na história, na qual os dois campos, né, bem ou mal, estavam assim muito bem delimitados. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu estava lendo um artigo do New York Times no qual o jornalista diz que quando nós assistimos filmes da Segunda Guerra, nós não temos dificuldade nenhuma de identificar o inimigo,
Porque quase que invariavelmente ele está usando um uniforme do exército nazista. E ele tem toda a razão, e não por acaso, nos filmes de Guerra nas Estrelas, os oficiais do Império, que representam o mal, estão usando uniformes que se assemelham muito aos uniformes usados pelos soldados, pelos altos oficiais e soldados ali do Terceiro Reich. Né? Se você assistir os filmes, você vai saber. E o George Lucas, então, também disse que a arte é isso, é contar uma história, tratar de temas muito emocionais e que nos provocam assim muito profundamente através de uma outra história, que não é a sua história especificamente, mas bem poderia ser. Ou é a história de alguém que você conhece, mas ele está contando na pele do Anakin. Aquilo está acontecendo com o Anakin, mas você muitas vezes está assistindo e pensando, bom, isso já aconteceu comigo, eu não estou sozinho. Ele disse que nos primeiros filmes da história, não nos primeiros filmes que foram lançados, né? Os primeiros filmes lá, cronologicamente dentro da série, ou seja, Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, ele quis contar a história de como morre uma democracia, de como a tirania representada pelo Império aos poucos vai minando a democracia e como, apesar de tudo isso, apesar de toda essa tragédia, nasce o movimento de resistência, que inclusive também é uma palavra que foi utilizada para falar dos movimentos aí contrários ao nazismo durante a Segunda Guerra. Ele diz que ele quis contar a história de alguém que se transforma de um menino criativo, um menino genial, um menino sempre solícito, sempre querendo ajudar, que é o garoto Anakin. A sua transformação por conta de seu medo, como bem faz o diagnóstico o grande mestre Yoda, né? O medo, a porta de entrada para toda a perdição. Então, como Anakin se deixa levar pelo seu medo, o medo de perder as pessoas que ele ama, o medo de perder aquilo que ele mais ama, e aí ele vai pouco a pouco se rendendo às suas emoções mais inferiores e acaba pondo tudo a perder. Então, assim, fica aí, né, um alerta para todos nós. O meu pai uma vez falou para mim uma frase que eu nunca esqueci, que o medo era o pior motivador que podia existir, que se a gente está tomando uma atitude porque está com medo de alguma coisa, é melhor a gente parar, respirar fundo, contar até 10 e reavaliar a situação. E aí depois ele conta lá no meio a história de como o Darth, né, se redime através do seu relacionamento com o Luke, que era seu filho, e também então aproveito aí para falar que o George Lucas esclarece que Guerra nas Estrelas é uma história de amor, uma grande história de amor filial, Anakin pela sua mãe, o amor entre os irmãos, Luke e Leia, maravilhoso, né? O amor fraterno entre os dois. A amizade, que eu acho que é a grande tônica desse filme, a amizade entre o Han e o Luke, a amizade dos androides, sem os quais nada teria sido possível, a amizade entre o Han e o Chewbacca também, né? Quem que não queria ter um amigo como o Chewbacca? O melhor amigo do mundo, o amigo para todas as horas. Para mim ele é uma mistura de cachorro com urso que pilota naves, né? Na última trilogia, a Rey, que apesar de todos os seus poderes, que até deixaram algumas pessoas meio revoltadas, né? Porque alguns fãs aí não se conformam que uma menina que nunca tinha empunhado um sabre de luz consegue sair derrotando todo mundo, né? Os superpoderosos, mas enfim, apesar de todos os seus poderes, sem seus amigos, Paul, Finn e o resto do pessoal da Resistência, ela não teria conseguido nada. Sem a sua amizade, a amizade que a Leia deu a ela com todo amor, com todo carinho, o Luke também. O Luke explica para Rey que tá a Rey muito incomodada com os crimes cometidos
pelo seu avô e ela pertencendo a essa família se sente culpada e o Luke muito carinhosamente e com muita amizade explica para ela que não é isso que nos define, não são as nossas heranças genéticas, mas sim as nossas escolhas, as nossas afinidades, o nosso querer estar com as pessoas que pensam e que sentem como a gente sente. E também, claro, né, o amor de mestre pelo discípulo, Obi-Wan pelo Luke, que também tem seu outro lado, porque o Anakin era discípulo do Obi-Wan e se volta contra ele. Então, assim, todas essas nuances, as coisas que acontecem na vida, que todo mundo conhece alguém que se transformou, que se deixou levar por algum tipo, nós mesmos, né, por algum tipo de emoção negativa, fez uma péssima escolha e acabou pagando um preço altíssimo por isso, como no caso do Anakin, que segundo o Joseph Campbell vende sua alma ao diabo, ele vende a sua alma ao sistema e por conta disso ele perde a sua humanidade, ele recebe aquela máscara para poder respirar, ele não respira mais sozinho, ele vira um ciborgue e ele não é mais uma pessoa na sua integralidade, ele vira meio máquina, meio homem, mas ainda existia alguma coisa boa dentro dele. Essa era a crença do Luke, seu filho, que com muito amor no final da história entre os dois, ele traz o seu pai de volta para a luz. E aí, finalmente, uma coisa que eu vi sendo muito criticada aí por algumas pessoas, Guerra nas Estrelas é sempre assim, ame ou deixo, mas tinha bastante gente decepcionada pela história de amor romântico entre o grande vilão das 9 filmes para mim, o grande vilão dessa saga, que é Kylo Ren, ou Ben Solo. O amor romântico protagonizado por ele e pela Rey, mas eu acho que coube muito bem, explicou muito bem e deu conta de responder várias coisas. O Kylo Ren é um personagem assim trágico, magistralmente encarnado pelo ator Adam Driver, que concorre ao Oscar hoje à noite, e que, né, onde o Adam Driver entra, ele engole a cena, ele conseguiu captar os conflitos do Kylo Ren, o seu conflito entre o lado Darth Vader e o lado Skywalker, Leia e Luke. Então ele tem tudo isso dentro dele, ele tem a herança de ser neto do maior vilão até então da saga Guerra nas Estrelas, e ele, por vários motivos, se passa, né, parte para esse lado, abandona a herança maravilhosa da sua mãe, do seu pai, o Han, que era um contrabandista e abre mão dos seus interesses egoístas em prol de uma causa coletiva muito maior do que os seus contrabandos, as suas contravenções. Abre mão também da herança maravilhosa do Luke em busca de poder. E aí, por conta da sua ligação fascinante com a Rey, que eles se ligam ali complementarmente, né, numa relação de complementariedade dentro da força, tem lá uma telepatia. Algumas pessoas, eu vi vários comentários, várias discussões, né, alma gêmea, cara metade, não sei, mas é muito bem explicado, ele dá o nome de díade na força, muito a propósito, porque o George Lucas escreveu uma história realmente de amizade e de amor no seu sentido mais amplo. Tem uma cena que eu não me lembro direito em qual filme que foi, se foi no Despertar da Força ou no Último Jedi, no qual o Snoke, que era o chefão do Kylo Ren, está questionando o Kylo por que ele não mata, não elimina logo a Rey, porque tem que eliminar. E aí o Snoke sente, ele percebe que tem um problema ali. Ele fala pro Kylo: você tem compaixão por ela. E o Kylo fala que não e tal, né, começa a escorregar ali, mas a verdade é que ele tinha mesmo compaixão, e compaixão é um ingrediente fundamental do amor,
do amor incondicional. Então, assim, né, moral da história, a gente assistiu uma série, eu conversei com várias pessoas, alunos meus que nunca viram Guerra nas Estrelas, pensam que é só um filme bobinho de ficção. Não é. É uma história que nos foi contada para que nós pudéssemos sentir, acessar, ter aqui dentro da gente acesso a verdades eternas sobre o bem e o mal, sobre o conflito, sobre navegar entre esses dois polos, sobre os nossos próprios interesses e abrir mão dos nossos próprios interesses em prol do bem de todos, que é a nossa grande realização. No final das contas, na minha opinião, a grande vitoriosa é a Rey, que foi sempre verdadeira, fiel a si mesma. Ela realizou aquilo que ela tinha dentro de si. Tem lá uma frase que o Ben fala que ela tinha que se juntar a ele para ir realizar aquilo que ela realmente era. E ela é tentada a dar a mão para o Ben, ela gostava dele. Eu vi também num grupo de discussões um rapaz dizendo que ele tinha certeza que o Kylo Ren, Ben, amava loucamente a Rey, mas não tinha certeza do contrário, se a recíproca era verdadeira. Bom, é meio complicado, né? Você ser loucamente apaixonado por uma pessoa que quer te matar. E é por isso que é legal a história dos dois, né? Tinha essa ligação, mas ao mesmo tempo ele se deixava levar e encarnou o lado pior possível que ele poderia ter escolhido. Segundo uma aluna minha, ele fez a escolha correta para se redimir tarde demais, que é uma outra lição que a gente tira do filme. A gente faz escolhas, a gente pode se arrepender e sempre é tempo da gente se arrepender, mas esse arrependimento pode vir tarde demais. Segundo a minha aluna, ela acha que veio tarde demais no caso dele. Eu acho que não. Se a gente pensar para onde vão todos os Jedi, ele redimiu a coisa mais importante que ele tinha, que era o seu próprio espírito. Enfim, né? Eu não quero falar demais, eu queria gravar um vídeo mais curto para falar que se você não assistiu ainda, assista correndo, vale muito a pena. É uma história que se passou há muito tempo numa galáxia muito distante, mas não é bem assim. Esse é muito tempo numa galáxia muito distante, é aqui e agora. Eu vou hoje, pela primeira vez em muitos anos, assistir a entrega do Oscar, porque eu quero ver. O Joaquin Phoenix está concorrendo, dois dos atores que eu mais gosto. Eu não sou cinéfila, eu não costumo assistir filmes, mas eu tem dois atores que eu adoro, que eu gosto muito do pouco que eu vi. Um é o Joaquin Phoenix e o outro é o Adam Driver. Eu acho que é o Joaquin Phoenix que vai ganhar, mas enfim, vou poder lá ver o Kylo Ren de novo, na pessoa do Adam Driver. O Joaquin Phoenix, que fez o papel daquela que é provavelmente a personalidade mais influente do mundo ocidental, faz 2000 anos. Ele fez o papel de Jesus Cristo no filme Maria Madalena, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas para mim já está eleito o melhor Jesus de todos os tempos, Joaquin Phoenix. Jesus Cristo, que vejam só como são as histórias, também enfrentou um império, enfrentou sozinho o Império Romano. Enfrentou aparentemente, momentaneamente, perdeu, foi derrotado, foi morto, mas o tempo mostrou que ele é que foi o grande vitorioso. Tá bom? Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível para falar sobre essa história que eu adoro, que eu espero que você também goste. Se você não assistiu, assista. E tomara que você goste tanto quanto eu e a minha geração, a maioria das pessoas da minha geração, e que ela te ensine e te faça refletir como ela tem me feito refletir todos esses anos, tá bom? Se nada acontecer, eu volto com o roteiro original na semana que vem, falando sobre os livros apócrifos de Nag Hammadi. Muito obrigada e até semana que vem.